Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Lucas 23, versículo 26 ao 31. Essa noite, nos louvores, a gente viu muito se falar de que Jesus está voltando, de que o Senhor breve virá para buscar os seu povo, seus filhos. E durante a semana eu perguntava para Deus, na verdade já há um tempo eu venho preparando um tema, um assunto, mas eu nunca sei para quando eu estou preparando. Eu vou preparando e teve um dia que eu preparei fiquei várias vezes tentando trazer e Deus nunca deixou eu levar aquele assunto. E quem prega sabe como é que é, né? Às vezes o pastor prepara a semana toda, na sexta-feira Deus fala, não é isso que eu quero falar, e o pastor tem que correr atrás, né? O negócio pega. Aí você fala, mas Deus, você deixou ficar a semana toda? Pois é assim. E quem prega sabe como que é esse negócio. E Deus falou muito, muito forte no meu coração sobre nós, igreja, precisamos despertar. Precisamos nos acordar, irmãos. É necessário a gente restaurar a nossa vigilância. Eu até coloquei o seguinte, que nós precisamos... não está aqui o tema, né? Obrigado. Que do culto, no final da mensagem, depois que terminar toda a ceia, que o Espírito Santo fale com você o que precisa ser restaurado, o que precisa ser reconstruído, que precisa ser reedificado novamente. Eu posso sugerir algumas coisas, mas eu queria que o Espírito Santo falasse pessoalmente contigo. Que Deus falasse ao seu coração. Que você saísse daqui com a convicção do que Deus falou comigo, o que eu preciso restaurar na minha vida, o que eu preciso fazer. Tá? Vamos ler então, Lucas 23, versículo 26. Diz assim: E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que o levasse após Jesus. E seguiam a grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorem antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caia sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, o que fará o seco? O que nós precisamos então restaurar essa noite? Irmãos, preste bem atenção nesse texto. É interessante porque vamos imaginar, vamos olhar a cena do momento. Digamos que nós fomos transportados para aquele momento e nós estamos vendo Jesus passando no caminho em direção ao Gólgota para ser crucificado. Irmãos, é claro que já se viu filmes, já se leu até um relatório de um médico anatomista que descreve as dores de Jesus e que são terríveis. O flagelo romano, ele não era uma coisa fácil. Nem todos os que iam ser crucificados conseguiam sobreviver a esse flagelo. Então você pode imaginar o corpo de Jesus como estava? Você consegue na sua mente imaginar o estado de Jesus? Seu corpo estava dilacerado. Jesus praticamente estava como um morto-vivo, caminhando ainda até o Gólgota. Eu quero que você imagine na sua mente e de repente Jesus chega até essas mulheres e ele trata elas da seguinte, ele tem um momento, ele para ali, não sei como que foi isso, porque os seus algozes estão ali, e ele diz para aquelas mulheres ali: olha, filhas, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas. E você pode imaginar o estado de Jesus, e o Senhor chega para aquelas mulheres e diz assim: filhas de Jerusalém. Isso é uma forma, é uma maneira de se falar. Do Velho Testamento a gente encontra em Zacarias 9, em Miqueias 4, e Sofonias no capítulo 3, a gente encontra isso. E ela diz o seguinte: não chorem por mim, chorem por vocês. E por que Jesus diz isso? Por que chorem? Você olha para o estado de Jesus e é impossível não se compadecer pelo estado que ele está. É impossível.
se nós, irmãos, que muitas vezes ficamos revoltados com pessoas que são assaltadas, e você vê, nossa, muitas vezes a gente fala, queria que aquele assaltante morresse, mas se você vê pessoas lixando uma outra pessoa, por mais que ela seja culpada, isso impacta. Quando você está diante de uma coisa desse tipo e olhando para Jesus agora, é óbvio que vai impactar. Mas por que Jesus disse para essas mulheres? É óbvio, é natural, essas mulheres ficaram chocadas ao ver o corpo de Jesus. Então, quando o Senhor fala isso, por quê? Porque no versículo 29 diz assim, porque eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventuradas estéreis. Bem-aventurada são aquelas que não geraram e os peitos que não amamentaram. Irmãos, isso deve ter soado estranho. Ora, alguém como Jesus estava precisando, irmãos, de compaixão naquele momento. Olha o estado de Jesus, mas do que Jesus está falando para essas mulheres? Que dias seriam esses? Que dias seriam esses que seriam, as mulheres estéreis seriam mais felizes do que as que tiveram filhos? Por que Jesus fala isso? Será que Jesus estaria aqui falando da grande tribulação? Quando nós olhamos em Lucas 21, nós estamos aqui no capítulo 23, mas em Lucas 21, o capítulo todo, os discípulos, eles estão admirados com o templo, e Jesus, em um momento, ele diz assim, está vendo tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai cair, tudo vai ser desmoronado, tudo vai ser destruído. E os discípulos, em Lucas, eles perguntam assim, Senhor, quando será o sinal disso? Né? Quando vai acontecer essas coisas? Então, o capítulo inteiro, o Senhor Jesus começa a falar de sinais. Se você não tomar cuidado, você vai ter uma impressão de que Jesus está falando somente do retorno dele, porque ele fala isso. No capítulo 21, ele vai dizer que haverá sinais no mundo que farão os homens desmaiar de terror. Ele diz que os céus, que o mar vão fazer coisas terríveis, vai acontecer coisas terríveis. E ele diz que os homens vão entrar em desespero. E aí a pergunta é, Senhor, tu falou que esse templo vai cair. E aí, quando ele vai continuando, ele diz assim, então vai ter terremotos, vai ter muitas coisas, e verão o Filho do Homem vindo em glória. A pergunta que a gente pensa assim, será que Jesus está falando aqui da volta dele, que o templo vai cair, e isso tudo vai acontecer, e depois logo veremos a volta de Cristo? Não. No capítulo 21 mesmo, você precisa perceber que ora Jesus está falando de uns sinais que demonstram que vai acontecer uma coisa muito mais próxima, e em alguns momentos ele vai para o futuro, que inclusive está no nosso futuro também, que ele diz o seguinte, esses sinais do fim do tempo, dos fins dos tempos, esses sinais do fim do mundo e da minha vinda, não vai acontecer agora. Ele diz para os apóstolos, ele fala, essas coisas não vão acontecer, o fim do mundo não vai acontecer logo, ele está falando para os discípulos, porém, fiquem atentos, porque outros sinais vão acontecer, que vai causar isso que eu estou dizendo. Em Mateus, no capítulo 24, nesse mesmo assunto, ele dá uma informação melhor para a gente. Os discípulos perguntam, quando que vai ser a queda do templo, quando que vai ser o fim dos tempos, e quando que seria o fim, ou seja, quando seria a volta de Cristo, e quando seria o fim do mundo. Então, aí Jesus, numa só, ele vai explicando. E aí, tem um momento que ele diz o seguinte, em Lucas, quando vocês virem os exércitos cercando Jerusalém, sabei que é chegada a sua desolação, que é chegado o seu fim. Então, esses sinais que Jesus está falando para os apóstolos, e que ele está chegando para aquelas mulheres no caminho do Gólgota, aconteceriam 40 anos depois daquele momento. É o que Jesus está mais dizendo. 40 anos mais ou menos, é um pouco menos, mas só para arredondar. Então, o que Jesus está dizendo para aquelas mulheres é que, olha, não chorem por mim, porque daqui a 40 anos, vocês vão ver o que vai acontecer. E aí, irmãos, em Lucas, no capítulo 19, no versículo 41 e 44, Jesus chegando diante de Jerusalém, ele chora por Jerusalém. Ele chora, e ele diz, Jerusalém, se você soubesse quem traz a paz, mas vocês estão cegos, vocês não conseguem ver. E aí, ele vai dizer no último versículo, que você não reconheceu o tempo da visitação. Por que que vai acontecer tudo isso? Por que que vai acontecer de mulheres grávidas se arrependerem de não serem estéreis? Por que que Jesus fala isso? E ele diz, porque quando Deus visitou vocês, vocês não reconheceram. Porque quando Deus veio, vocês não perceberam.
E por rejeitar esse Deus, um julgamento se levantará. Um julgamento virá. E aí, irmãos, o que eu quero trazer para vocês? Mais ou menos, isso Jesus falando ali, preste bem atenção que você está ali, todo mundo está ali, vendo Jesus passando no caminho do Gólgota, Jesus dizendo para aquelas mulheres, mais ou menos assim, daqui a 40 anos, vocês vão precisar chorar por vocês. Porque a rejeição que está sendo feita ao Filho de Deus terá que ser cobrada. Terá que ser cobrada. Irmãos, Deus irá cobrar a rejeição ao Filho de Deus. E aí, no ano 66, há uma revolta dos judeus contra os romanos. E como os romanos começaram a confiscar o tesouro do templo, o povo clama por salvação e se levanta homens de todos os lados para salvar o povo do Império Romano. Mal sabia o povo que o julgamento de Deus já estava chegando em Jerusalém. A cidade da presença de Deus, veja o que acontece. Se você quer saber sobre essas coisas, você terá que se informar, sobretudo com um historiador como Flávio José e outros. Agora é o seguinte, meu irmão, olha só que coisa interessante. Depois que esses homens aplacaram a fúria de Roma, mataram alguns soldados, o que eles fazem? Começa a surgir em Jerusalém 3 facções judaicas. E esses homens, irmãos, começam a matar o próprio povo. Começa a destruir o próprio povo. É dito que quando o povo ia para os eventos, para as festas judaicas, estavam lá orando e de repente caíam pedras sobre eles, de outro ataque, de outro líder de facção. E no lugar santo, no lugar onde havia a bênção de Deus, é dito que o templo começa a ser manchado com sangue e o povo de Jerusalém começa a clamar para que os romanos venham e salvem eles daquilo. Olha que coisa estranha, irmãos. O lugar da adoração, o lugar da bênção de Deus, agora o que está acontecendo lá? A maldição chega. E é dito que a iniquidade começa a ser institucionalizada em Jerusalém. Irmãos, quando Deus ele chegou para o povo de Israel e disse o seguinte: essa terra é de vocês, mas eu não vou expulsar todos da terra ainda. Primeiro, porque vocês não têm número suficiente para ocupar toda ela. E segundo, porque a iniquidade desse povo ainda não chegou ao seu limite. Irmãos, quando a iniquidade de um povo chega no limite, Deus tira esse povo da história. Se a iniquidade do homem chegar no limite em que Deus determina que chegou, basta, Deus tira esse homem da história. E, irmãos, quando Jesus diz no Mateus 24:15, em Lucas ele diz para o povo: quando vocês virem os exércitos chegando, cercando Jerusalém, que seriam os romanos, fujam, e quem estiver no campo, não volte para a cidade. Quem estiver na cidade, fuja. Suba, corra para as montanhas. E em Mateus, Jesus diz assim: quando virdes o abominável da desolação, no lugar santo, de que falou o profeta Daniel, ou seja, aí ele fala: os que estiverem na Judeia, não venham para Jerusalém, fuja. É a mesma informação, só que em Lucas ele diz dos exércitos, e em Mateus ele fala da abominação. Ou seja, os cristãos que perceberam, que lembraram do alerta de Jesus, quando começaram a ver a abominação no templo, porque no templo agora tinha um homem chamado Eleazar, que era o senhor do templo. Deus não habitava mais naquele lugar, irmão. A morte espreitava. Pessoas inocentes morriam ali. No lugar santo, agora só tem sangue. E Jesus disse: quando vocês virdes o lugar santo, a abominação, o terror, no lugar onde antes era graça, no lugar onde antes era a palavra, era só bênção, era onde a presença de Deus estava, então fuja, porque não dará tempo de vocês escaparem. Perceba bem do que Jesus faz. E aí, meu irmão, o que acontece? Quando Jesus, então, chega para aquelas mulheres ali, e ele fala para elas: olha, vai chegar um dia que vocês vão chorar por vocês. E a gente sabe que os romanos, eles estão ali, então, chegando. Em 70, depois de Cristo, eles cercam a cidade. Só que, meu irmão, existe um problema, até mesmo em nós.
Nós estamos, irmãos, estribando do nosso próprio entendimento e confiando demais na nossa religiosidade. Nós estamos confiando demais, irmãos, que somos bons o suficiente. E isso aqui está na história para exemplo nosso. Lembrar que Deus não vai ter o culpado por inocente e Ele vai cobrar sim. E quanto maior for a oportunidade, maior é a rejeição, maior será a condenação. Então, meu irmão, hoje é o momento, como disse o louvor, o rei está voltando. Nós temos que cuidar para estar de pé diante do Filho do Homem quando Ele chegar. Então é necessário, igreja, despertar essa noite, nessa Santa Ceia. Faça uma reflexão você. Jesus está voltando. E, irmãos, e os romanos viriam. E os romanos não iam vir com amor, irmãos, porque a Bíblia diz, alguns historiadores falam, que no caminho deles, todo o grupo judeu que eles encontravam, eles massacravam. A ira, o ódio vinha com eles. Isso já era o julgamento de Deus que estava vindo na direção deles. Por que seriam tempos difíceis e terríveis? Porque quando eles cercassem Jerusalém, o que faziam as facções romanas? Brigavam entre elas, destruíram todo o suprimento. Mal sabiam que estavam sendo cercados pelos romanos. E quando os romanos cercaram tudo, não tinha como entrar comida, não tinha como sair ninguém. Eles permitiam pessoas entrar, irmãos, mas não permitiam sair. Pessoas que vinham desavisadas de todos os cantos para adorar a Deus, mas adorar a Deus onde? Deus não estava mais lá, irmãos. O lugar santo virou um lugar de abominação. E olha só, eu pergunto para você, o que Jesus viu? Que Ele fala para aquelas mulheres, não chorem por mim, chorem por vocês. Flávio Joséfo registra algumas coisas. E tem uma coisa terrível que ele fala, lágrimas subiam aos olhos, quando a gente via o sitiamento, não havia mais comida, não havia água, e o desespero. Os pais, os filhos tomavam uma comida da boca dos pais, tamanho desespero. E ele fala, e o pior, o que mais doía, é ver as mães arrancando a comida dos seus filhinhos. Irmão, você imagina uma mãe que ela tem a capacidade de enfrentar leões para defender o filho? Morrer pelo filho fazendo isso, você consegue imaginar? Imagina o terror que estava naquela cidade. A cidade que se confiava porque era de Deus, que não ia acontecer nada de mal, e que agora está vendo isso. E aí, meu irmão, o que significa que Jesus diz, ai das que estiverem grávidas e que amamentarem naqueles dias, você pensa assim, Jesus está falando da grande tribulação, meu irmão, será pior, a grande tribulação. Então, Joséfo registra uma outra coisa extremamente dura. Ele diz que uma mãe, com a criança de colo, ela pega aquela criança e diz assim, para quem eu vou proteger essa criança? Em meio a um caos desse, em meio a uma situação dessa, logo que ela acabou de dizer isso, ela matou o seu filho e comeu o seu próprio filho. A Bíblia mostra isso também no Antigo Testamento. Não havia lugar para correr, irmãos. Não havia lugar para ir. E aí, Jesus chorou pela cidade de Jerusalém. E ele dizia, Jerusalém, se você pudesse perceber agora quem está diante de vocês. Irmãos, isso mesmo vale para nós hoje. Se nós percebêssemos o tempo que perdemos com coisas bestas, o Filho de Deus está aqui nessa noite e a gente não para pensar na grandeza e na oportunidade que estamos tendo. A gente só sabe reclamar, a gente só sabe falar mal, alguma coisa não está boa para você, nunca está. E você perde a oportunidade de aproveitar essa chance que Deus dá a todos nós. E então o Senhor diz, ai das que estiverem grávidas daquele momento, será um tempo terrível. O versículo 30 diz, então começarão a dizer aos montes, isso no capítulo 23, tá, de Lucas, então começarão a dizer aos montes, caiam sobre nós. É isso que Oséias também diz no capítulo 8, que vai acontecer, e isso lembra sim a grande tribulação, porque lá em Apocalipse 6, no versículo 16 e 17, diz os homens assim, caia sobre nós, e esconde-nos o rosto daquele que está sentado sobre o trono. Irmãos, o que o Senhor Jesus diz, não chorem por mim, chorem por vocês mesmos. O que acontece, igreja, que o mundo está adormecido, e o que o Senhor quer nessa noite é dizer, meus filhos, eu não quero que vocês entrem em condenação com esse mundo. Portanto, desperta, tu que dormes. Acorda. Essa é uma noite de despertamento. É uma noite que nós precisamos estar atentos.
Será um momento terrível que aquele povo vai passar. Daqui a 40 anos, Jesus mais ou menos está dizendo: vocês vão dizer, caia sobre nós, monte, que nós precisamos morrer. A morte será a coisa mais preferível. E no versículo 31 ele diz: porque se ao madeiro verde fazem isso, o que se fará ao seco? E o que significa isso? Esse é aquele versículo que você lê, você não entende, você passa direto, você fala assim: eu não entendi, mas coisa boa não é. O que faz ao madeiro verde, se fazem isso, o que fará ao seco? O que Jesus quis dizer com isso? O Senhor Jesus está dizendo assim, se os romanos fazem isso comigo, ou seja, que culpa o Senhor Jesus teve? Pilatos diz o seguinte: eu vou lavar a mão desse sangue inocente aqui. Jesus era inocente, irmãos, e veja o que fizeram com ele. Jesus não devia nada, não tinha dolo algum, não tinha crime nenhum, não foi provado nada. E mesmo assim, quando eles aplicaram o flagelo romano, não tiveram misericórdia. E Jesus está dizendo: se esses romanos fizeram isso a mim, o que fará a vocês no dia que eles invadirem? Como vocês acham que terão misericórdia? Não haverá misericórdia. E nós precisamos entender que esse julgamento dos romanos vem por trás dele o julgamento. Não é? Permitindo toda a tribulação. E por que ele não poupou? Porque Jesus tomou o meu e o seu pecado, chamou a atenção e como pecador no meu e no teu lugar, e o pecado precisaria ser punido, e Jesus é punido por mim e por você. Meu irmão, isso significa que o pecado tem que ser punido, e aqueles que estiverem em Cristo, não há mais julgamento sobre eles. Nova criatura não há condenação nenhuma. Mas para aqueles que ainda estão na dúvida, pesa sobre você esse julgamento. Então, meu irmão, nós percebemos que Deus não poupou a cidade de Jerusalém. Deus disse o seguinte: olha, Jerusalém, vai vir dias terríveis sobre você. E por quê? Porque rejeitaram a Cristo. Porque nós vamos, irmãos, arriscar? Porque você acha que Deus não irá julgar aquele ou nos dias de hoje? Deus é amor, pastor. Deus é amor, meu irmão. Você está confiando no quê? Amor sem justiça não é amor. É necessário que haja o amor de Deus, mas Ele está nessa noite, de braço aberto, para todo aquele que quiser: vinde a mim, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Não há condenação nesse momento para aqueles que quiserem, mas haverá um dia. Haverá um julgamento um dia. Então, meu irmão, o que nós precisamos fazer é morrer para os nossos pecados, porque um julgamento aguardava a cidade de Jerusalém, e um julgamento aguarda esse mundo. Virá um julgamento, creia você ou não. Deus iria julgar a cidade de Jerusalém, porque ela havia rejeitado o Filho de Deus. E hoje, todos os dias, o Filho de Deus está sendo rejeitado. Todos os dias, de uma forma ou de outra. Nós precisamos estar atentos para ver se nós não estamos rejeitando ao Filho de Deus. E o julgamento aguarda todos que rejeitam. Não tem como, meu irmão, livrar-nos desse julgamento, a não ser que estiver em Cristo Jesus. Então nós devemos dar as costas ao pecado, precisamos dar as costas ao pecado. É impressionante quando Jesus diz para essas mulheres: não chorem por mim, chorem por vocês mesmos. Por quê, irmãos? Sentir compaixão por Jesus não salva. Sentir simpatia por Cristo não salva ninguém. Você pode chorar, você pode até expressar grandes emoções, e ainda assim não haver arrependimento nenhum dentro de você. Não devemos, irmãos, nós precisamos crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E é o que precisamos fazer nessa noite: crer que nós precisamos de um Salvador. Nós devemos crer em Jesus, que morreu em nosso lugar, que suportou as transgressões, que morreu pela nossa iniquidade, irmãos. Jesus diz: não chorem por mim, chorem por vocês mesmos. O julgamento está a caminho. Digam a todos que o julgamento está a caminho. E não haverá misericórdia nesse dia. Não adiantará dizer que você estava na igreja. Não adiantará.
Então o Senhor pede para que eu e você não rejeite Ele nessa noite, viemos a Ele. E é por isso que, meu irmão, de certa forma, sentir sensações ou alguma emoção, ela não salva. Por exemplo, o filme A Paixão de Cristo comoveu milhares de pessoas. Alguns disseram, nossa, Mel Gibson foi o grande evangelista desse século. Meu irmão, muitos desmaiaram vendo esse filme, muitos assistiram esse filme, mas, irmãos, só tiveram compaixão, porque ao ver o sofrimento de Jesus demonstrado na tela, você se revolta, você fala, como é que pode, como é que fizeram tanto mal a Jesus? Mas se nós fazemos isso, não estamos respondendo adequadamente ao Evangelho de Cristo, porque se fazemos somente chorar por Ele, se tudo que fizemos é dizer, nossa, que coisa terrível fizeram com Jesus, que coisa horrível fizeram com Ele, como homens eram maus, irmão, se nós falharmos ao notar que eu e você cravamos sim as mãos e os pés de Jesus naquela cruz, você é o culpado disso, eu sou o culpado disso, e se você falhar nisso, não importa o quanto você se emocione, você só estará chorando, só terá tendo simpatia por alguém que não precisa da sua simpatia, de alguém que não quer a sua simpatia, porque Ele é Deus, simplesmente assim. Ele não precisa da nossa simpatia, Ele não quer a nossa simpatia, meu. Ele não quer a sua compaixão. O que Ele quer é as nossas almas. O que Ele quer é a sua alma, meu irmão. Ele não quer e nem precisa da sua compaixão. Irmãos, por isso Jesus disse, não chorem por mim, Jerusalém. Quando você olha para o estado de Jesus totalmente destruído, você fala, não, tu precisa de compaixão. E Ele diz, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmos. E nessa noite o Senhor diz para mim e para você, não chorem por mim. Não chorem por mim, jovens. Não chorem por mim, adolescentes. Chorem por vocês mesmos. Chorem por seus familiares perdidos. Chorem, sim, pelos seus companheiros de trabalhos perdidos. Chore pela sua família. Chore pela comunidade perdida a qual você pertence. Chore pelos grupos ainda não alcançados. Chorem por eles. Chorem pelos seus pecados. Chorem, sim, e venham a mim. E recebam a mim e a minha justiça, se entregue a mim, este é o chamado do Senhor nessa noite, para mim e para você. Há um julgamento chegando, um julgamento que já se levantou, está chegando, e a única forma de escaparmos é estarmos nele. Irmãos, os judeus naquele dia não acreditaram na justiça de Cristo, acreditaram na justiça deles, eles acreditavam que era bom o suficiente, eles acreditaram que por estar no templo, por fazer alguns sacrifícios, Deus iria aceitá-los moralmente, eles pareciam que estavam fazendo algo bom, eu oro tantas vezes, eu estou jejuando, Deus vai me aceitar, meu irmão, não é assim, chorem por vocês mesmos, e arrependam-se, e venham a Cristo. Hoje o Senhor, Ele clama nessa noite, corações daqueles que estiverem atentos, como os cristãos que lembraram da advertência de Jesus e fugiram antes que chegasse o julgamento. Paulo diz, para que nós não confiemos em nossa justiça, ele diz, não tendo em mim a justiça que veio da lei, mas sim a que vem da fé em Cristo, e saber a justiça que vem de Deus pela fé. É assim que somos salvos. É assim que eu sou livre do julgamento que virá, é quando eu confio na justiça de Cristo. Então eu devo confessar e concordar realmente que eu sou um pecador. É verdade, Senhor. Parece, irmãos, que no caminhar, a religião cegou a gente nisso. A gente não sente que é mais pecador, irmão. A gente parece que está pagando o céu com alguma coisa que estamos fazendo na igreja. Não, meu irmão. Se você acredita nisso, então chore por você nessa noite. E se arrependa. Então nós chegamos ao ponto onde eu creio que Jesus realmente morreu pelo meu pecado. Ora, se Ele morreu pelo meu pecado, eu sou responsável por ter colocado na cruz. Sim, e Ele não está pedindo para mim, para você ter compaixão dEle. Ele levou a punição que eu merecia, então eu sinto a condenação e eu sei que se Cristo não me salvar, eu não tenho como escapar desse julgamento que está se aproximando. E quando, meu irmão, eu vou e entendo isso,
eu aceito Cristo como meu Salvador, como meu Senhor, e quando você morre para o seu pecado, quando você confia em Cristo como seu Salvador, então você é salvo, e então você é aceito por Deus. É isso que acontece. Ah, pastor, eu não sei se eu vou aceitar Jesus. Então você não está entendendo, meu irmão. É Deus quem te aceita através de Cristo, e a oportunidade de você ser aceito é hoje, porque amanhã não é promessa para ninguém. Amanhã é uma possibilidade, não é uma certeza. Então você não tem o amanhã, então não confie. Ou talvez você queira confiar que talvez estará vivo amanhã, mas aí é com você, meu irmão. Então, meu irmão, a nossa salvação é pela graça através da fé em Cristo, e Paulo diz: o que nos separará do amor de Deus? E ele diz: eu estou certo que nada em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Eu pergunto para você nessa noite: você faz as palavras de Paulo a sua? Ou o que tem te separado do amor de Deus, irmão? O que tem te separado? O que tem te distanciado? Quanto mais, irmãos, nós caminhamos e nós estamos na igreja, nós precisamos estar atentos para não estarmos apenas como religiosos. Morremos para o nosso eu, morremos para os nossos interesses, individualismo, para a nossa confiança. E nós não somos cristãos porque ouvimos música cristã, não somos cristãos porque postamos mensagem cristã na internet, não somos, irmão, nós somos sim, quando nós tomamos a cruz de Cristo, o emblema de morte, o emblema que nós abrimos mão de nós mesmos e seguimos a Cristo, como o Simão Sirineu, que ele toma a cruz de Cristo e segue ao Senhor, ele segue atrás de Jesus. E se você olhar a Bíblia, Simão Sirineu mudou a vida dele, mudou a história dele completa, porque é isso que acontece com quem toma a cruz e segue o Filho de Deus. Não tem como você permanecer mais o mesmo, você se torna outra criatura. Outra criatura, irmão. E em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1, do versículo 7 ao 8, diz assim: quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso indica, irmãos, há um julgamento se aproximando, e o Senhor não quer que a sua igreja seja condenada com esse mundo, que a sua igreja se perca nesse caminho. E então, irmãos, no capítulo 21, o Senhor dá várias instruções, e Ele diz: tomem cuidado, para que vocês não se percam no meio do caminho, para que vocês não se desviem. Muitas coisas vão aparecer, irmãos. Nós vivemos em um tempo com muita tecnologia, e nós não temos tempo para nada, estamos ocupados demais, estamos perdendo tempo de verdade. E o Senhor está dizendo nessa noite para a sua igreja, como diz em Lucas 21:36, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Veja o que o Senhor tem dito nessa noite. Irmãos, Jerusalém, o lugar da presença de Deus, não adiantou dizer: o Senhor está aqui, o Senhor é o nosso Deus. Ela caiu, irmão. Deus julgou Jerusalém, e ela ficou como exemplo para mim e para você. Deus vai julgar este mundo. Deus condenará esse mundo, irmãos, pela rejeição do Filho de Deus. Os homens rejeitaram o próprio Deus, e o julgamento virá à altura da rejeição que eles cometeram. E é necessário, nessa noite, nós, que talvez por alguma coisa desviamos, distanciamos do Senhor, que voltamos, regressemos novamente ao Senhor. Ele está nessa noite, de braços abertos, e esperando eu e você. Um julgamento chega e o Senhor Jesus está dizendo: não chorem por mim, chorem por vocês. Chorem por aqueles que vocês lembram nessa noite, mas não estão mais aqui. Chorem por eles, meu irmão, porque o grande julgamento é terrível demais. Não deseja que esse julgamento alcance nenhum deles. Chorem pelos seus parentes ainda não salvos. Chorem pelos seus filhos. Chorem pela nossa cidade. Chorem pelos os governantes que não estão salvos. Meu irmão, o teu problema, você pode dizer assim: pastor, eu estou com um problema conjugal, eu estou com um problema financeiro,
eu estou com um problema disso, meu irmão, isso é pequeno, perto do teu maior problema, que é estar injustificado diante de Deus. Resolva primeiro essa questão, se entregue a sua vida ao Senhor, aí as outras coisas a gente corre atrás. Mas primeiro é necessário que você esteja na condição de salvo. E como é que eu faço isso, pastor? Aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador. Igreja de Jesus, desperta nessa noite para o dia do juízo que se aproxima. É hora daqueles irmãos que estão aqui, pessoas que não mais são usados pelo Espírito Santo, pessoas aqui que profetizavam, pessoas aqui que quando oravam Deus mostrava coisa, há quanto tempo nada mais acontece. O Senhor tem falado que nós estamos abandonando Ele nas madrugadas, não porque na madrugada é melhor, mas é porque, o que você vai fazer de madrugada? Você não vai fazer nada, então você pode ter um tempo melhor para Ele, porque durante o dia você está correndo demais, durante o dia você não lembra dEle, e aí meu irmão, Ele está dizendo assim, cadê aquele meu servo, aquela minha serva, que você não canta bem, mas você louva o Senhor, lá no teu quarto, lembra? E você parou de louvar o Senhor, né? Com a sua vida, a sua alma, você parou e o Senhor está dizendo, igreja, desperta novamente, eu estou voltando para buscar a minha igreja, é necessário que você acorde em nome de Jesus, irmão. Nós precisamos despertar, irmãos. A vontade de Jesus voltar sumiu do nosso coração. Nós estamos tão desesperados com o mundo, irmãos, que nós não temos mais nem desejo da volta de Cristo. Nós não estamos mais desejando, irmãos, o mundo está estranho. A iniquidade está sendo institucionalizada em todos os países. Você sabe o que significa isso? Quando a iniquidade é institucionalizada, quando o pecado se torna lei. Temos que pedir misericórdia, irmãos, ao nosso país, chorar pelo nosso Brasil, chorar pelas nossas igrejas. Nós precisamos despertar, as igrejas, os pastores, todos precisam despertar para nós orarmos, porque se tem uma coisa que o diabo tem terror, que o diabo tem medo, é um crente orando. Ele se apavora de medo, irmão. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ele se apavora, e o que está acontecendo? A igreja está desistindo de orar. Ah, pastor, não tem mais campanha de oração. Não estou falando disso, estou falando de você orar na sua casa. Estamos desistindo, irmãos, por isso estamos perdendo. Não estamos orando mais, e os inimigos estão cercando, e nós estamos desavisados. E o Senhor diz, eu vou julgar este mundo. Eu não quero, filho, que vocês estejam preso a isso. Por isso, então, eu repito o versículo 36 de Lucas 21. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Feche os seus olhos. O que você precisa que seja edificado novamente, reconstruído na sua vida, você e Deus. Eu não quero sugerir a você, eu quero que você seja tocado e comunicado pelo próprio Espírito Santo dentro do seu coração. Você é um servo de Deus, você é um instrumento dele. Feche os seus olhos. Nosso Senhor Jesus, Ele está voltando, igreja, Ele está voltando, e Ele não quer que você fique de fora, Ele não quer que você se perca com coisas bestas, irmãos, pessoas de mal um com o outro dentro da igreja. Que céu você está indo, meu irmão? O julgamento vai pegar você de surpresa. Se reconcilia com o teu irmão, abra mão desse orgulho. Você não vai entrar no céu com esse orgulho. Você não vai entrar no céu, o Senhor está falando, tu não sabe se tu vai estar vivo essa noite. Reconcilia hoje. Irmãos, nós estamos numa santa ceia, nós temos que quebrar o véu, tirar toda a hipocrisia, deixar que Deus fale o nosso coração de verdade, irmão, em nome de Jesus. O rei está voltando e ele com ele vem um julgamento, mas com ele vem a salvação para aqueles que estiverem de pé diante do Filho quando ele se manifestar. Então, igreja,
Volte correndo para o Senhor. Volte desesperadamente para o Senhor. Como, Senhor, se eu já sou... Eu estou falando voltando para Ele, se reconciliando com aquele que você não fala mais. Peça perdão, meu irmão. Não chorem por mim, chorem por vocês. Diz o Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Não há outro